Senhor, meu nome é Thalita, eu sou a professora da classe dos juvenis aqui na Assembleia de Deus, setor 27, em Ferraz de Vasconcelos. Nesse próximo domingo, nós estaremos iniciando um novo trimestre de estudo. E o tema da lição dos juvenis é um líder. Esse tema é um tema muito importante porque desenvolve a liderança dentro dos adolescentes. Como todos nós sabemos, a fase de transição para a juventude ela é muito importante. Então, quando o comentarista Thiago Brasil ele escreve essa revistinha, ele escreve essas 13 lições, ele escreve com o intuito de trazer para o adolescente essa responsabilidade da liderança, porque não tem um momento certo para se tornar líder. Quando a gente for ver no contexto bíblico, todos os líderes, na sua maioria, se tornaram muito jovens, e é sempre bom e de tamanha importância eles terem a compreensão de uma liderança segundo a vontade de Deus. Até porque eles serão os líderes do futuro. Eles que serão os pastores, os coordenadores de grupos. Então é super importante eles terem com base e terem um entendimento do que é uma liderança segundo a vontade de Deus. Do que é uma liderança bíblica. E até também eles conhecerem e entenderem os pontos fracos e os pontos fortes dessa liderança e como que um líder ele pode deixar de fazer a vontade de Deus. Então, durante todo esse trimestre, nós teremos esse conhecimento e nós nos aprofundaremos cada vez mais no tema. Nessa primeira lição, ela é uma lição mais introdutória. O tema dessa lição é: o que é um líder? O autor da revistinha, quando ele escreveu, ele teve alguns planos e alguns objetivos pré-determinados que eu vou cumprir com vocês e vocês devem cumprir com seus alunos na sala de aula. O primeiro é apresentar a possíveis definição de liderança. O segundo é mostrar Salomão um exemplo de líder bíblico. E o terceiro é apontar os fundamentos de uma liderança segundo o modelo bíblico. Então, quando você for apresentar a sua aula para os seus adolescentes, esses têm que ser os temas. A lição ela não pode fugir desse tema. Mas um ponto muito interessante antes de eu entrar na lição é que nós temos que ter todo um cuidado, porque a classe dos adolescentes ela tem que ser uma classe muito dinâmica. Ela tem que ser uma classe que ela chame a atenção do adolescente. Ela tem que chamar a atenção do adolescente. Seria ótimo que somente a palavra de Deus chamasse a atenção. Mas a gente sabe que nós também temos que atrair a atenção dos adolescentes porque eles se dispersam com muita facilidade. Então, meu conselho para você, professor, é tragam dinâmicas para sua sala de aula, tragam interatividade para sua sala de aula, não deixe a sua sala de aula um monólogo, porque se somente o professor fala e o aluno ele não participa, ele não tem interesse. E mais do que isso, o conhecimento ele é feito em conjunto, ele é feito em parceria. Nós somamos com nossos adolescentes e nós formamos o conhecimento. Nós não somos o detentor de todo o conhecimento. Então é muito bom a gente entender a experiência dele e entender o processo de aprendizagem de cada um dos nossos adolescentes. Outro ponto muito importante é que a dominical, ela tem que incentivar os seus alunos a lerem a palavra de Deus. Ela tem que incentivar o seu aluno a querer aprender a palavra de Deus. Na minha classe, eu tenho um esquema de fazer com que eles, a cada trimestre, leiam algum livro da Bíblia. Nesse trimestre, nós estamos falando sobre lideranças. Então, nós podemos, no Antigo Testamento, a gente pode pegar vários livros que falam sobre liderança. Samuel, 2 Samuel, Crônicas, 2 Crônicas, Reis e Juízes. Então, o que é interessante? Você trazer um plano de leitura, escolher algum desses livros e trazer para o plano de leitura da classe trimestral. E no final do trimestre, você presenteia o seu aluno com alguma coisa porque incentiva ele a estudar. E a gente sabe que o adolescente está numa fase que ele é muito competitivo e ele gosta de ganhar presentes. Então, incentive o seu aluno a participar, incentive o seu aluno a querer estudar a palavra de Deus. Na minha classe, como nós estamos numa fase de transição e tem crianças de várias idades, eu optei por dar o livro de Juízes para eles lerem, porque são lideranças de tempo mais curto e é um livro que não é tão extenso. Então eles conseguem ler durante todo o trimestre, eles conseguem ter um conhecimento profundo e eu consigo avaliar e também ter esse crescimento com ele, na leitura, ver se eles entenderam, eu consigo fazer a leitura com eles. Eu tenho um plano de aula já pronto, caso vocês tenham interesse, é só colocar no e-mail, na descrição do vídeo, nos comentários do vídeo, que eu encaminho para vocês também. Mas vocês podem pegar outros textos e outras
e outros livros também. O interessante é incentivar o aluno a ler. O aluno ele tem que gostar de ler a palavra. O aluno ele tem que gostar de aprender a palavra, ele tem que gostar de estar na igreja. Então ele tem que gostar de participar da dominical. Então a dominical ela tem que ser dinâmica, ela tem que ser criativa e ela tem que ter uma linguagem bem adolescente. A aula de um adolescente ela é totalmente diferente da aula de um adulto. Então, você, professor, tem que procurar interagir com o seu aluno, procurar participar da vida do seu aluno. Então, é sempre muito interessante, todo domingo, quando você chega na sua sala de aula, pergunta como foi a semana, se tiver algum aniversariante, dê o parabéns. Se você viu que não veio, faltou algum aluno, vai nas redes sociais, pergunta se está tudo bem, fala que sentiu a sua falta. No culto à noite também fala que sentiu a sua falta, porque ele se sente importante. E é muito bom com que eles percebam que eles fazem falta, que eles são importantes para a construção do conhecimento, que eles são importantes dentro desse ciclo de estudo. Então essa é uma das dicas que eu dou para você. E agora a gente vai começar a trabalhar também o estudo, trabalhar essa primeira lição. Como eu disse, o tema dessa primeira lição é o que é um líder. Então a gente tem que ter essa palavra definida. O que é um líder? O líder, ele é um influenciador. O líder, ele é aquele que influencia e que leva os seus liderados a um objetivo, leva os seus liderados a um alvo. É importante também, sempre quando você na sala de aula durante a lição, que você vê que tem algo que possa ter a participação do aluno, questione com ele. Comece sempre a lição perguntando o que você acha que significa um líder. Porque você vai ver e vai mapear a construção e o conhecimento básico dos seus alunos para assim você dar uma lição que se encaixe dentro do contexto de aprendizado e dentro do contexto de conhecimento de cada um. Então, como a gente já sabe, um líder é aquele que influencia. O líder ele pode influenciar tanto positivamente quanto negativamente. Mas um líder é aquele que tem o poder de influência. E esse poder de influência não tem nada a ver com cargos dentro da igreja. Não tem nada a ver com cargos e com funções. Há pessoas que são líder natos. Dentro do seu próprio grupo de adolescente, você pode perceber que tem pessoas que são líder natas. Porque a liderança, ela é algo que pertencente a alguém. Ela é algo pertencente a uma pessoa e nós, nesse trimestre, ajudaremos ela a desenvolver isso segundo os padrões bíblicos. O primeiro, de adentrar aos subtópicos da aula, é super importante você fazer a leitura em classe com os alunos. Nessa aula, a leitura em classe ela está em 2 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 12. E é sempre bom você pedir para que os alunos leiam, para que eles prestem atenção, para que eles se envolvam também com a leitura da Bíblia. O primeiro subtópico dessa lição é Salomão e um grande desafio. Nesse primeiro ponto, vai apresentar a história de Salomão e a entrada de Salomão no poder. Até porque nós sabemos que Davi, ele foi o segundo rei de Israel. O primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi. Davi, ele governou o reino de Israel por 40 anos. E com a sua morte, o seu filho Salomão, ele assumiu o poder. Ele assumiu o governo do reino de Israel. E a entrada de Salomão no reino, ele foi um pouco diferente, porque o usual seria o filho mais velho do rei entrar no poder. Porque quando a gente estuda história, a gente percebe que a monarquia ela é seguida sempre pelo filho mais velho do rei. Mas a liderança bíblica ela é um pouco diferente. E Deus escolheu Salomão como rei. Deus escolheu Salomão para assumir o lugar de rei após Davi. Salomão, ele foi o 10º filho de Davi, ele foi o 2º filho de Betseba. Então, segundo a linhagem histórica, ele estaria bem distante para assumir o reino. Ele estaria bem distante, ele seria quase o último da lista para assumir o reino. Mas, como eu sempre digo, o reino dos céus, o reino de Cristo é diferente do reino humano. Então, Salomão, mesmo sendo o 10º filho, o 2º filho de Betseba, ele acabou assumindo a liderança e ele acabou assumindo o governo do reino de Israel. E por que fala que ele assumiu um grande desafio? Davi, ele foi um rei muito importante para o reino de Israel. Ele é um rei que ele é reconhecido até hoje pela nação israelense. Por quê? Ele foi um rei que ele conseguiu unir
toda a nação, ele conseguiu unir toda a tribo. Com Davi, houve a unificação do reino. Davi, ele foi um rei que ele venceu todas as batalhas. Ele foi o rei que ele conseguiu agregar muito território para o povo de Israel. Então ele conseguiu agregar muito território, ele conseguiu subverter, ele conseguiu conquistar vários povos. Então ele era um rei que ele era um líder nato, ele era um guerreiro nato e ele também era um administrador nato. E com a sua morte, Salomão teve a incumbência de continuar. E nós todos sabemos que é muito difícil você pegar algo que já está pronto e algo que está pronto e é bom você dar continuidade a isso. As comparações, elas são inevitáveis. E Salomão, ele sabia que ele ia passar por isso. Então, por isso que a revista fala que essa foi uma grande dificuldade dele. Ele teria que continuar o reinado do seu pai, ele teria que continuar a administração do seu pai. Sem contar também que naquele período o reino de Israel tinha muitos inimigos e muitos inimigos poderosos. Eles acreditavam que com a fraqueza de Davi, com a morte de Davi, eles conseguiriam trazer algum domínio sobre Israel. Então, além de toda essa responsabilidade dentro do povo, com os habitantes daquela nação, ele tinha uma grande importância também com os povos das outras nações que tentariam de todas as formas dominar o reino de Israel. Então Salomão, ele estava sofrendo uma grande pressão, ele estava sofrendo e ele sabia da grande importância que ele teria de ter para o tópico Salomão e um sonho maravilhoso. Essa leitura, ela vai de encontro com a leitura em classe. Esse tópico, ele se encaixa perfeitamente com a leitura em classe que vocês lerão com seus alunos. Por quê? Um sonho maravilhoso. Salomão, ele teve uma visão, ele teve um sonho. E nesse sonho, Deus se apresentou para Salomão e perguntou para Salomão: Salomão, peça o que você quiser que eu te darei. E Salomão, como eu disse, ele vinha de um reinado que era forte. E ele vinha de um reinado também que tinha alguns problemas externos. Então Davi, ele tinha inimigos, Davi, ele tinha dificuldades econômicas, porque todo reino precisa de dinheiro. Então Davi, ele precisava de riquezas, ele precisava que os seus inimigos fossem controlados, ele precisava de várias outras coisas que facilitariam em muito o seu reino. Mas Salomão, ele pensou diferente. Salomão, ele não estava muito preocupado com as questões internas nesse momento. Ele sabia que de todas as coisas, o que ele mais precisava era de sabedoria. E ele pediu sabedoria para Deus. Isso fala no texto que esse pedido agradou extremamente a Deus. Esse pedido, ele não surpreendeu a Deus, mas ele mostrou o coração de Salomão. Salomão, ele queria ser um rei que fosse justo, um rei que governasse com justiça, que governasse com amor. E somente a sabedoria poderia dar essa instrução para ele. Somente o discernimento poderia dar essa instrução para ele. E ele sabia a importância disso. E como eu disse, esse pedido, ele agradou a Deus. E Deus, quando ele viu a essência de Salomão, ele falou: Salomão, você vai ter o que você pediu e você vai ter ainda mais. E Salomão, além de ter sabedoria, ele foi o rei mais rico de Israel. O Salomão, ele se tornaria o rei mais conhecido. Ele se tornaria um rei de tamanha importância, porque ele foi um rei que ele entendeu o que era primordial. Ele foi um rei que ele não pediu coisas para si, porque um líder verdadeiro, ele é altruísta. E ele sabia que se ele dominasse todos os seus inimigos, ele teria vitória somente para si. Essa vitória seria dele. Mas mais que isso, um líder, ele está preocupado com o seu povo. Ele sabia que ele precisava administrar e cuidar daquela nação com sabedoria. Ele queria ser um líder que fizesse bem, que cuidasse da sua nação, que cuidasse dos seus liderados. E essa é a diferença de um líder também. Um líder, ele é altruísta. Mais do que pensando em si, mais do que em pensar em si, ele está preocupado com o próximo. Ele está preocupado com o povo que ele tem cuidado. Ele está preocupado com o grupo que ele administra. E esse é mais um ponto positivo também. Terceiro tópico: aprendendo a iniciar uma liderança com Salomão.
Como a gente estava falando, Salomão, ele pediu para Deus sabedoria e além de sabedoria, ele conseguiu todas as riquezas. E quando Salomão ele conseguiu isso, diferente de todos os líderes humanos que nós conhecemos, todos os líderes usuais, Salomão ele não foi se ser soberbo, ele não foi se apresentar ao povo mostrando tudo que ele possuía, tudo que ele apresentaria e tudo que ele conquistaria, porque Deus falou que ele seria um dos melhores reis. Ele seria um rei que não seria esquecido. E é muito interessante que Salomão, após ele conquistar essa promessa, ele vai oferecer louvor, palavra, oração e sacrifício. Ele vai no templo e ele vai reconhecer que sem Deus ele não pode nada. Sem Deus ele não teria mérito algum. Sem Deus ele não conseguiria governar aquele povo, ele não conseguiria governar aquela nação. E é isso que nós temos que aprender com Salomão. Sempre que Deus, ele nos dá algo, nós temos que ser gratos e entendemos que nada que nós temos é por mérito, mas é porque Deus, ele dá. E Salomão, ele entendeu isso e ele foi grato. E mais do que isso, Salomão, ele incentivou o povo a ser grato. Salomão, ele incentivou o povo a louvar a Deus, a agradecer a Deus, a orar a Deus, e ele sempre trouxe palavras. E é muito interessante a gente entender que durante o reinado de Salomão, foi durante o reinado de Salomão que o templo foi construído, que os sacrifícios foram oferecidos com maior vigor, que ele teve todo o cuidado com o culto ao Senhor. E isso começou desde o início da sua liderança. Ele não esperou ele conseguir todas as riquezas, ele não esperou ele conquistar nome em todas as regiões, ele não esperou ele ter fama para agradecer a Deus. Ele agradeceu a Deus desde o início do seu reinado. Então, outra característica de um líder segundo a vontade de Deus. Ele entende que nada vem dele, tudo vem de Deus. Ele é grato a Deus e ele ensina aos seus liderados o reino de Deus nesse tempo. Então, continuando a história de Salomão, a gente vê que ele recebe a revelação de Deus e ele, ao invés de se engrandecer, de se soberbar, ele oferece louvor, culto e sacrifício a Deus. E a partir daí o reino de Salomão ele começa a se encaminhar e começa a se desenvolver. E acontece logo no início do seu reinado uma história, um fato que marcou o seu reinado e marcou a manifestação de Deus no reinado dele. Em uma passagem bíblica, relata a história de duas prostitutas que vão até o rei pedindo uma audiência com ele. E um ponto muito interessante, que uma prostituta naquele período, ela não tinha valor social nenhuma, ela não tinha nada a acrescentar, muito pelo contrário, ela era até mal vista. E esse reinado de Salomão já começa totalmente diferente, porque ele recebe essas duas prostitutas em audiência e ele vai tentar entender e auxiliar essas prostitutas nesse caso. E o que acontece? As duas prostitutas se apresentam como mãe de um bebê. E uma conta a história que o seu filho estava dormindo e ela dormiu sobre o seu filho e o seu filho morreu. E então ela pegou o filho de outra mãe e tomou para si, afirmando que era dela. Mas sem contar que essa história não tinha nenhuma testemunha, não tinha nem nada para provar. E outra coisa muito interessante, naquele tempo era totalmente diferente de hoje. Hoje há teste de DNA que poderia provar. Mas naquele momento era a palavra de uma contra a outra. E nesse momento Deus desce com a sabedoria sobre Salomão. E o que ele fala? Para que não haja problema, para que não haja nenhuma dificuldade, vamos cortar a criança no meio e cada mãe fica com uma parte. O problema está resolvido. Mas quando ele faz essa proposta é porque ele acredita que o amor, ele liberta. O amor, ele é um amor que ele é pacífico. O amor, ele é generoso. Ele saberia que a verdadeira mãe reagiria. E uma das prostitutas grita: não, eu prefiro que o meu filho fique com ela. Sendo que a outra,
ela sequer fica quieta, ela aceita a proposta. Então, a partir deste momento, Salomão ele fala: você é a mãe dessa criança, porque você está preocupado com a existência dessa criança. Mesmo que essa criança não seja criada por você, ela não fique com você, você está preocupado. E esse é um amor de mãe. Uma mãe, ela abre exceção. Uma mãe, ela prefere perder o seu filho para si do que perder a vida desse filho. Então, ali Salomão falou: essa é a verdadeira mãe dessa criança. E foi tão interessante, a sabedoria de Salomão foi tão grande que todo o reino passou a admirá-lo. Todo o reino passou a gostar do reinado de Salomão e percebeu que ali seria um reinado justo. Ele seria um rei que cuidaria de todas as classes. Ele seria um rei que ele não fazia diferença. E mais ainda, ele era um rei que ele era sábio. E ele tinha essa sabedoria porque vinha de Deus. E é uma outra característica de um rei. Um rei, ele tem que ser sábio. Um rei, um verdadeiro líder tem que saber administrar uma situação. Ele tem que saber avaliar uma situação. Isso só vem através da sabedoria. Então, um verdadeiro líder segundo a Bíblia, ele tem sabedoria. Ele tem discernimento para vivenciar e administrar diversas situações. É muito importante você mostrar para o adolescente como a Bíblia é um livro completo em si. A Bíblia ela nos mostra até como deve ser uma liderança. E que ela mostra que uma liderança segundo a palavra dela, uma liderança segundo a vontade de Deus é uma liderança totalmente diferente da liderança desse mundo, da liderança que a gente vê por aí, que são lideranças egoístas, que só se preocupam consigo, que não levam em questão as necessidades do próximo, que não tem preocupação com as necessidades dos menos afortunados. A liderança da Bíblia ela é totalmente diferente. A liderança sugerida por Deus ela é totalmente diferente. É uma liderança do serviço, onde o maior é aquele que serve, o maior é aquele que se preocupa com a questão alheia, o maior é aquele que tem empatia pela necessidade do outro. Então, que quando você for concluir essa lição, você contextualize e mostre o quão importante para a nação uma liderança que é segundo o coração de Deus. E essa liderança é em várias escalas. É dentro da igreja, é dentro de um grupo social, é dentro de uma roda de amigos. Onde você pode influenciar, você tem que ser diferente. E você tem que ser líder segundo os padrões bíblicos. E agora algumas curiosidades que não está dentro da lição, mas pode agregar muito também à sua aula. Por exemplo, o significado do nome de Salomão. Salomão significa pacífico e isso define o seu reino. O reino de Salomão foi um reino pacífico, foi um reino de paz. O povo de Israel teve paz. Outra curiosidade também é que Natã, o profeta do período de Davi, foi quem profetizou que Salomão seria o rei. Independente da ordem genealógica, independente da esposa, independente da formação, ele seria o rei. Ele era o rei escolhido por Deus. Então é um ponto muito interessante. Eu espero que essa aula tenha agregado muito a vocês. Curta, compartilhe. Caso tenha alguma dúvida, escreva nos nossos comentários e até semana que vem.